Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para todos os cargos do concurso Tribunal de Justiça de Santa Catarina na matéria de Direito Constitucional, que é comum. Vamos lá, então, hoje trabalhar a dica em relação à divisão das competências do modelo legislativo na formação do Estado brasileiro. Vamos lá acessar o nosso esquema e vamos, então, tentar ainda no nosso vídeo de hoje, resolver algumas questões de prova. Então vamos lá, meninos. Então vamos lá. Estamos então diante das competências legislativas, tá? Então como está organizado as nossas competências legislativas no nosso modelo de Estado federado, tá? Então, primeiro, lembrando como é o nosso modelo de Estado federado, gente. Nós temos regras que são nacionais e nós temos regras que são federais, estaduais, distritais e municipais. Então, aqui é que nós adentramos nesta diferenciação. Vejam, o artigo 22 da Constituição Federal, o artigo 22, ele diz no enunciado, compete privativamente à União legislar sobre. Então, o 22, meninos, são exatamente as matérias que nós chamamos de matérias nacionais. Aqueles conteúdos, aquilo que só a União pode legislar. Nós não temos a possibilidade de incluir esses conteúdos numa Constituição estadual, nem uma lei estadual. Nós não temos a possibilidade de incluir essas matérias numa lei orgânica, nem numa legislação municipal, porque elas dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais, que só podem ser regulamentados pela União, porque precisam ser iguais para todos em qualquer lugar do território nacional. É por isso que no 22 nós temos ali, por exemplo, tá? No onde diz lá, legislar direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tá? Então vejam, vamos analisar cada um dos itens e entender, né, e não decorar, porque senão eles vão substituir uma palavrinha e a gente já não vai mais conseguir resolver as questões de prova. Então vejam, quando fala em direito civil, está falando, por exemplo, de personalidade, de propriedade, tudo isso é direito individual, portanto isso só pode ser legislado nacionalmente pela União. Comercial, né? Então, direito comercial, as regras, as relações, elas, né, por força até do artigo 170 da Constituição, que é livre iniciativa, nós precisamos ter a possibilidade de que todos tenham as mesmas possibilidades em termos de empresas, né, no sistema brasileiro. Então, portanto, direito comercial só pode ser legislado, que é o direito, vamos dizer assim, da pessoa jurídica, novamente, só pode ser legislado por quem? Pela União Nacional. Penal, estamos falando de liberdade, ir e vir. De novo, estamos falando de um direito individual, nacional, só pode ser instituído pela União. Processual, tanto faz se for penal, se for civil, se for trabalho, é o contraditório e ampla defesa, é uma garantia que tem que ser respeitada por todos, portanto, não pode ser diferente do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, tem que ser igual para todos, portanto, só a União pode estabelecer. Agrário, né, que é então a retirada, por exemplo, de uma propriedade, isso só pode ser estabelecido pela Constituição, né, pela questão da função social da propriedade. Novamente, estou interferindo no direito individual da propriedade da pessoa, portanto, somente a União pode estabelecer. Marítimo, aeronáutico, espacial. Esses três estão falando do quê? Estão falando da defesa do Estado brasileiro, gente. Aqui nós estamos falando, né, de que aquilo que é o ar, que é pelo ar, que é pela água, né, que é pelo espaço, isso tem que ser, todos têm que ter a mesma possibilidade, porque não é o território, né, daquele município, não é o território daquele estado, é o território de todo o país. Portanto, aqui de novo nós estamos falando de quem? De União, que tem que tratar esse regramento de forma igual. Trabalho.
trabalho. Todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas possibilidades enquanto trabalhadores. Não podemos ter diferenças independentemente do estado que estamos residindo. Portanto, novamente, uma matéria que só pode ser estabelecida por quem? Pela União, né? Então, esse é o critério, gente, quando falamos de competências privativas da União. Um critério nacional, um critério que tem que ser igual para todos em qualquer lugar do país. Depois, o próximo critério que a Constituição utiliza é o critério do interesse local, que é o artigo 30, inciso 1º, porque a gente mora, reside, vive, trabalha onde? No município. Então, o que não for privativo da União, que estamos falando de regras nacionais, a gente começa de novo estabelecendo por quem? Pelo município, ele que vai regulamentar, legislar sobre isso. Agora, vejam, quando a gente está falando de presídios, né? Quando a gente está falando de juntas comerciais, a gente está falando de organizações. Eu tenho parte dessas organizações no Brasil mantidas pela União e parte delas mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. Eu não incluí o município podendo criar Tribunal de Contas, eu não incluí o município com presídios, eu não incluí o município com a questão de junta comerciais. Então, o que o texto da Constituição fez? Ele não incluiu o município em toda a questão de organização, manutenção em termos de organização, gente. Então, por isso que no 24 da Constituição só vai dizer que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, sem incluir aos municípios. E daí, por exemplo, ele fala lá em direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas, né? Custas do Poder Judiciário, não temos judiciário mantido pelo município, né? Então, o que o 24? Qual é a função do 24? A função do 24 é não onerar o município, né? Já que ele não foi dado a ele todas as autonomias. Então, por isso, temos vários critérios em termos de organização que só foram dados a quem? À União, aos estados e ao Distrito Federal. E essa é a regra da competência concorrente. Então, nós não temos competência concorrente no Brasil instituído aos municípios, certo? Agora, a partir daí que vem o critério de organização, né, de fechamento do nosso sistema. Então, o 22, quando ele fala em competência privativa, lá no parágrafo único, ele vai dizer para nós o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. É por isso que esse artigo é privativo, gente, não é exclusivo, porque o estado vai poder legislar sobre algum regramento, por exemplo, direitos fundamentais que está lá no 22, mas para isso a União vai ter que dar autorização específica, como é o caso do salário mínimo. Salário mínimo é uma legislação nacional, mas nós podemos e temos estados que têm salário mínimo regional, mas isso por força de autorização da União, dando então aos estados a possibilidade de legislar, mas somente se tiver uma lei complementar. Agora, o que é que o 24 vai nos dizer lá no finalzinho, que é onde estão então as questões, vamos dizer assim, da FGV, ela adora utilizar, gente, então dica, tá? FGV é o 24, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Essa é a regra que a FGV mais utiliza em termos de organização de Estado na questão legislativa, certo? Então, se eu tenho a União legislando sobre regras nacionais, como que é o critério de organização nas competências concorrentes, que é a União, estados, Distrito Federal. A União fica com as regras gerais, gente. Então, diretrizes básicas, regras gerais cabem à União. E os estados, então, é que vão suprir
suplementar esta regra, né, em relação à competência concorrente, mas naquilo que não foi definido para o município e aquilo que não foi definido para a União, segue o modelo anterior do nosso slides anterior, que vai caber de forma residual ao município, né? Então, o Estado ele vai suplementar, né, a legislação federal naquilo que são regras gerais, mas se o Estado quiser, né, ele cria uma legislação específica, né, desde que não viole aquilo que a Constituição estabeleceu como regra nacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei estadual criada primeiro e depois vem a lei federal sobre matérias de competência concorrente, a legislação estadual ela não vai estar revogada, porque o Estado tem competência para legislar sobre isso, mas o que vai acontecer? Naquilo que for contrário em relação às regras gerais da União, vai valer a lei geral da União e não a regra específica do Estado. Por quê? Porque no quesito competências concorrentes, a União é que fica com as regras gerais. Então, o nosso cuidado maior para a prova da FGV é entender esta separação em termos de competências. São pouquíssimas questões que vão cobrar especificamente os assuntos em si. Eu não estou dizendo que não tenha, mas a maior parte das questões da FGV vão utilizar este critério em relação a como funciona a divisão das matérias legislativas no nosso modelo constitucional. Espero que tenham gostado da dica de hoje, entendendo então como funciona a divisão das competências do nosso modelo federado em termos de competências legislativas. Nos nossos próximos encontros, nós vamos então agora aplicar esses dois critérios de divisão, tanto o critério material quanto o critério legislativo, resolvendo questões de prova da FGV para tirar as dúvidas, ver se vocês conseguiram captar como é o critério de divisão das competências. Um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.